Olá, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez, eu mais o Eduardo, hoje dia 24 de março. Estamos aqui mais uma vez para estudar mais um salmo, hoje é o Salmo 3, né? E como de costume, vou ler uma mensagem para vocês, e antes de nós estar lendo o Salmo número 3. E bora lá, né? Primeiramente, deixa eu saudar a todos com a santa paz de Deus. Que Deus abençoe a todos nesse vídeo. Quando Deus parece em silêncio. Há momentos em que clamamos, mas parece que Deus está em silêncio. Davi também passou por isso e expressou sua angústia. Até quando, Senhor, esqueceste de mim para sempre? No Salmo 13, 1. No entanto, mesmo sem resposta imediata, ele escolheu confiar na fidelidade divina e declarou que cantaria ao Senhor, pois o Eterno tinha sido bom para ele. O silêncio de Deus não significa ausências muitas vezes. Ele está trabalhando nos bastidores, moldando nosso caráter e fortalecendo nossa fé. Em Jó, em meio ao sofrimento, ele declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. A verdadeira confiança revela quando continuamos firmes, mesmo sem entender os planos de Deus. Se o Senhor parece em silêncio, não desista. Persevere em oração e medite na palavra. Ele nos vê, nos ouve e age no tempo certo. O silêncio do Criador nunca é vazio, mas é isto sim, cheio de propósito. Às vezes, Deus usa esse tempo para nos ensinar e depender mais dele. Desenvolver paciência e fortalecer o nosso relacionamento com Ele. Ainda que a resposta demore, continue confiando. Deus está agindo, mesmo quando não percebemos. A espera em Deus nunca é perda de tempo, né? A espera em Deus nunca é perda de tempo. Então, esperar no Senhor nunca é perda de tempo, né, gente? Tem certas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente passa, que a gente pensa, será que Deus está me ouvindo? Será que Ele está ouvindo as minhas orações? Será que as minhas orações estão chegando lá no céu? Será que Ele está me ouvindo? Isso já passou muitas vezes, sabe, na minha mente. Muitas vezes, né? Então, que a gente clama, ora, pede um sinal e nada, né? Aí a gente vem, nossa, será que eu sou tão pecadora assim? Que, eu acho que eu sou pecadora, né? Sou muito pecadora para Deus ouvir minha oração. Acho que Deus não vai ouvir minha oração. Tem hora que a gente pensa assim, eu penso assim, tem hora. Tem hora que eu penso, eu sou muito pecadora, eu sou muito falha, eu sou muito errante. Deus não vai ouvir minha oração. Tem tantos outros irmãos, Deus vai ouvir a deles, porque eles são melhor do que eu, mas é isso que o inimigo quer que a gente pensa, né? Mas Deus ouve sim as nossas orações. Tem batalhas que acontecem na nossa vida para nos ensinar, para nos moldar perante a Cristo. Então, assim, irmão, não desista de orar. Nunca pense que Deus não ouve as suas orações, porque Ele ouve sim. Deus ouve todas as orações. Se até o diabo ouve, né? Se até o diabo escuta o que nós fala, imagina Deus não vai ouvir, né? As nossas orações, as nossas súplicas a Ele. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Nunca desista de orar, nunca desista de buscar a Deus, mesmo que esteja difícil. E em Jó, né? Falou que em Jó, mesmo que ele me mate, eu vou esperar nele, né? Mesmo que eu morra, né?
mesmo que ele morra, ele ia esperar no Senhor. Jó fala que mesmo que ele morresse, ele ia estar esperando o Senhor, né? Então, assim, nós devemos fazer também a mesma coisa, é esperar. Esperar no único e eterno Salvador, que é Deus, né? Então agora o Eduardo vai estar lendo o Salmo 3. Olá, pessoal. Agora vamos estar lendo aqui o Salmo 3, vamos estar entendendo ele. Você que está em casa já pega sua Bíblia, vamos estar lendo aqui junto com a gente. E o título do Salmo 3 é Oração pedindo a ajuda a Deus. Davi escreveu este salmo quando fugia do seu filho Absalão. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem, Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo ao Senhor para me ajudar, e lá do seu monte santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Venha, ó Senhor, salva-me, Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória, Senhor Deus, abençoa teu povo. Então, né, gente, o Eduardo acabou de ler o Salmo 3. Ele vai estar explicando aí pra nós Que eu entendi, o que ele entendeu. Então, fala aí um pouquinho, Eduardo, o que você entendeu sobre o Salmo 3. Aqui no Salmo 3 está bem explícito já, né? Que era uma parte em que Davi estava se sentindo acurralado, né? Fugindo do seu filho Absalão, dos seus inimigos. Mas ele confiava no Senhor, orando todo santo dia, pedindo que ele protegesse ele, que Deus protegesse ele, no caso. E aqui ele diz que ele ficava tranquilo, sabendo que Deus iria proteger ele, ele dormia tranquilo, acordava sabendo que estava protegido pelo Senhor, não tinha medo dos milhares de inimigos que dizem aqui, ele não tinha medo, porque ele sabia que Deus ia honrar ele, iria proteger ele, ia livrar ele do mal, dos inimigos dele. E é isso, ele naquela época lá, naquela situação que ele se viu acurralado, ele se recorreu a Deus, que é como a gente tem que fazer também quando a gente está se sentindo acurralado na nossa vida, quando a gente está com algum problema, a gente tem que se ajoelhar, se recorrer a Deus, até que demore a resposta, pode demorar, mas ele sempre vai vir ao nosso encontro. Essa foi o que eu entendi, né? E você, mãe? É a mesma coisa, isso mesmo. Certinho, Eduardo. No Salmo 3 aí, Davi quis mostrar para nós que mesmo em meio às circunstâncias da vida, nós devemos confiar no Senhor, né? Vai vir luta, vai vir provas, mas devemos confiar no Senhor. Deus em primeiro lugar. Porque sempre vai acontecer alguma coisa e se nós não tiver fé e esperança em Deus, a gente está entregando os pontos, né? Vou fazer uma perguntinha para vocês. Vocês têm costume de orar quando acorda? Tem costume de orar quando dorme? Antes de sair? Antes de sair de casa? Nós devemos fazer isso, gente. Orar, entregar o nosso dia a Deus, né? Para que Ele esteja conosco, que Ele acampe teus anjos ao nosso redor, que Ele leva nós em segurança, leva nós em segurança para o nosso local de trabalho, traz nós em segurança, né? Ainda mais para nós que dirige, né? Nós devemos muito ajoelhar o nosso joelho no chão e pedir muita proteção para Deus. E eu acredito que aqui no Salmo 3 era isso que Davi fazia. Davi orava, Davi buscava Deus o tempo todo. Por isso que ele não sentia medo. Por isso que ele deitava tranquilo, acordava tranquilo, porque ele sabia que Deus estava na frente do exército dele, né? Estava na frente da vida dele. E que ele ia vencer qualquer batalha que aparecesse. Ele estava fugindo do filho dele, né? Como é que é o nome do filho dele? Absalão. Absalão, né? Mas mesmo assim ele não deixou de confiar em Deus. E assim é nós. Nós não podemos deixar de confiar em Deus. Eu saio de carro, gente, e aqui em Uberlândia é muito difícil para dirigir, muito. Se você não tomar cuidado, é acidente na certa, sabe?
aqui você tem que dirigir para você e para os outros, né? Então, assim, é muito perigoso o trânsito, então a gente temos que buscar sim a Deus, temos que orar, temos que dar glória a Deus dentro do carro, porque eu sou a doida do glória. Eu gosto de dar um glória. Aonde eu tiver, eu tô, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu acabo de sair de serviço e falo, oh, Senhor Jesus, glória a Deus, obrigado. Foi cansativo, mas obrigado, glória a Deus, obrigado pela força, obrigado por o Senhor ter enviado teus anjos para me ajudar. Que eu falo assim para Deus, eu peço para Deus enviar os anjos dele para me ajudar a trabalhar. Porque tem hora que a gente sai de casa tão desanimado, tão cansado, aí eu falo, oh, Senhor, envia teus anjos, põe teus anjos ao meu redor para me ajudar e rapidinho eu termino o serviço, vocês acreditam? Rapidinho eu termino o serviço. Eu falo, foi porque os anjos do Senhor acampou ao meu redor e me ajudou. O Eduardo tá indo trabalhar junto comigo. Tô pondo o Eduardo pra trabalhar junto comigo. Pessoal. E ele sabe como é que é. Puxado? É puxado, é cansativo, mas nós acaba de sair de serviço, tá dando um glória a Deus, tá glorificando o nome de Deus. Então por isso que eu falo, eu sou a doida do glória. E eu gosto de dar um glória a Deus. Porque se vocês soubessem, irmãos, o tanto que é importante o glória, o poder do glória a Deus, você glorificar o nome de Deus, o nome de Jesus. Nossa, é muito importante. Tem uma força imensa. Tem uma força de expulsar qualquer demônio da sua vida. Qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade que venha para atrapalhar. Então, assim, Davi, ele foi corajoso. Davi, ele passou por muitas lutas. Foi muitas batalhas que Davi passou. Por isso que eu acho que a maioria dos salmos que tem na Bíblia foi Davi que fez, né? Clamando ao Senhor. Ele nunca deixou de clamar ao Senhor. Nunca. Nunca deixou de clamar, sempre estava ali, clamando, pedindo orientação, né? Discernimento. Será que eu posso, Senhor? Será que eu vou por esse caminho ou por esse outro caminho, né? Então a vida da gente é assim também. Tem certas coisas que acontecem que a gente não podemos se entregar. Ou a gente ajoelha o nosso joelho no chão e fala com o Criador, ou então vai só virando aquela bola de neve. Só vai virando aquele ninho de gato, né? Sabe quando o gato pega a linha e vai fazendo aquela bola? Vai virando aquilo na vida da gente. Então, assim, busca a Deus, mesmo que você não esteja ouvindo Ele, mesmo que você não esteja tendo algum sinal. Mas com certeza Ele está te ouvindo. Isso, com certeza Deus está te ouvindo. O Eduardo, com 9 anos, teve diabetes. 9 anos. Hoje ele toma 2 tipos de insulina. E antes do Eduardo ter o diabetes, Deus falou comigo de várias maneiras. Várias maneiras. Só que naquela época lá eu não tinha sabedoria. Até hoje eu não tenho sabedoria, mas eu vou aprendendo, né? Naquela época lá eu não tinha sabedoria, não tinha entendimento. Mas Deus falou comigo várias vezes. Várias vezes. Que eu não estava cuidando do Eduardo direito, que ele deu o filho dele para me cuidar e eu não estava cuidando, mas que ia passar o que passar, mas Deus ia estar cuidando dele, né? Eu não cuidei direito, sinto muito, hoje me arrependo muito, mas Deus cuidou naquela época e está cuidando até agora. Então a vida da gente é assim. A gente acha que Deus não está vendo, mas Ele está vendo tudo. Ele está vendo, Ele mostra, Ele fala. Tem hora que Ele fica em silêncio, tem hora que Ele não fica em silêncio. Basta a gente prestar atenção em pequenos detalhes da vida da gente. Deus fala com a gente, é em pequenos detalhes mesmo, né? Então, assim,
O que você pode falar mais um pouquinho aí, Eduardo? É isso, né? Essa foi a parte do salmo de hoje, foi o que eu entendi. O que você fala um pouquinho da sua vida, da sua experiência até agora, com 18 aninhos, tem 18 aninhos, essa experiência com Deus, né? Ainda não é batizado, mas ele pretende no tempo certo, né? Eu não obrigo ele a batizar, né? Para depois não, né? Nem acontecer algo que vai desagradar a Deus. Então, no tempo certo, ele vai saber, né? Deus vai tocar no coração dele. Sim. Então, assim, gente, se fosse para mim ficar aqui contando tudo que já aconteceu comigo, o vídeo ia ficar muito grande. Então, assim, vai ter outras oportunidades, vai ter outros testemunhos que nós vamos poder contar, né? Então, assim, não desista. Não desista. A palavra de hoje para vocês é: não desista. Espere no Senhor. Davi não desistiu. Davi não desistiu. Ele esperou no Senhor. E o Senhor honrou Davi, né? Então, assim, não desista não, irmão. Não desista não. A luta não é fácil. Como se diz, a gente olha para a grama do vizinho e acha a grama do vizinho mais verde que a nossa, né? Mas não é assim não, irmão. Cada um tem um problema. Cada um tem uma dificuldade para passar, né? Cada um tem uma carga para carregar, né? E assim, você pode ter certeza que Deus não vai te dar uma carga que você não dá conta de carregar. Deus só vai me dar uma carga para me carregar que Ele saiba que eu vou dar conta de passar por ela, né? Igual o Eduardo com 9 anos, teve diabetes. Se Deus me deu isso, Deus não me deu, né? Eu que descuidei, mas estou passando, estou dando conta de carregar essa carga, né? Então, assim, é buscando o Senhor. A gente busca, a gente clama, a gente carrega e a gente não desiste. Então, assim, Deus dá uma carga para cada um carregar e você tem que carregar a sua com sabedoria, com entendimento, com paciência, com fé, né? E não deixar a peteca cair. Como diz, não deixar a peteca cair. Temos que ficar firme e forte, né? Não podemos deixar abalar por qualquer coisinha, não. Ai de nós se nós fosse como Jó, né? Tivesse um pouquinho da fé que Jó teve. Vou contar aqui rapidinho pra vocês. Uma vez eu tava indo na casa da minha irmã morava no Morumbi. E eu peguei meu carro, pra quem é daqui de Uberlândia conhece, estava indo eu, minha mãe e o Eduardo. O Eduardo era mais novinho. Isso tem acho que uns 5 ou 6 anos. E nós estávamos indo pra casa da minha irmã, tinha um aniversário da filha do meu sobrinho. E eu tava meio sem paciência dentro do carro pra dirigir. Uns carros na frente da gente que vai na vagareza, que não anda. E eu com aquela falta de paciência, querendo andar logo, né, com o carro, só que só em pensamento. Aí eu em pensamento falei pra Deus: ô Senhor, em pensamento, gente, eu não falei, só em pensamento. Eu falei: ô Senhor, em pensamento, ô Senhor, me dá paciência de Jó. Misericórdia, pra que eu falei isso? Pra quê? Na mesma hora o Espírito Santo falou na minha mente, no meu ouvido. Isso aconteceu de verdade, gente, eu não tô mentindo. Eu juro por mim, que a gente não pode jurar por Deus. Mas eu juro por mim, eu não estou mentindo. Isso aconteceu de verdade. Na mesma hora o Espírito Santo falou no meu ouvido: você quer paciência de Jó? Eu te dou paciência de Jó. Você quer passar pelo que Jó passou? Se você quiser agora passar pelo que Jó passou, eu já começo a te tomar tudo o que eu te dei. Começo a tomar sua mãe, seu filho, seu carro, sua família. Nossa, na mesma hora eu falei: ô Senhor Jesus, ô meu Deus, me perdoa, Pai. Nunca mais eu falo isso. Me perdoa do fundo do meu coração. Mas eu falei de lá de dentro mesmo, eu pedi perdão para Deus. Que eu nunca mais ia pedir paciência de Jó para Deus.
Porque, gente, tem certas coisas que a gente tem que saber pedir, né? Temos que saber pedir. E a gente não dá conta de passar pelo que já passou, não. Ninguém dá conta de passar pelo que já passou. Ninguém dá conta de passar pelo que Jesus passou, né? Davi aqui foi um guerreiro, mas a história dele é diferente da história de Jó. A história de Jó é diferente da história dele. Cada um, né, teve uma história diferente. Cada um passou por um processo diferente. Então, assim, no momento que eu pedi paciência de Jó para Deus, eu pedi perdão. Eu me arrependi de ter falado isso, de ter pensado, né? E hoje eu não falo mais isso. E eu deixo a dica para vocês. Nunca peça para Deus paciência de Jó, tá? Peça discernimento, peça sabedoria, peça amor no coração, porque se você tiver amor no coração, aí você vai suportar tudo, né? Você vai suportar que os carrinhos andando devagarinho na sua frente, né? Então, assim, devemos muito tomar cuidado com o que pedimos para Deus, né? Porque Deus fala, quando pedir algo, peça direito, né? Então, quando formos pedir alguma coisa para Deus, que nós podemos saber pedir direito. Né, Eduardo? Sim. Deixei uma mensagem aí de boa noite pro pessoal, para nós estar despedindo, que o vídeo está ficando grande e o povo não vai querer assistir depois. Você que está aí nos assistindo, quero que deixe aí nos comentários quantas vezes você ora no dia. Se você ora de manhã, ora à noite, antes de sair. Às vezes bate aquela preguicinha, eu entendo, às vezes eu também fico sem orar, mas não pode deixar ficar sem orar, pessoal. Nem que seja pelo menos uma vez por dia. Ore antes de sair de casa, antes de dormir, depois que acordar, para sempre Deus estar com você, te guiando, te deixando seguro. E é isso, pessoal. Ora igual Davi. Davi orou, Davi buscou e Davi venceu. Jó orou, Jó buscou e Jó venceu. E nós devemos ser assim também, né? Jesus também orou, orou e venceu, né? Então nós devemos muito orar, muito, e glorificar o nome de Deus. Não deixe de dar uma glória a Deus, não, gente, não deixe. Vocês não sabem o bem que isso faz para a alma, o bem que faz para o coração, né? Então, essa é a mensagem de hoje. Nós vamos encerrar. Eu agradeço a todos vocês que esteve aqui com nós, assistindo esse vídeo. Amanhã estaremos de novo, de volta, né? Com o Salmo número 4. Com o Salmo número 4, igual nós falou. Cada dia vai ser um salmo, né? Nós começou pelo primeiro e vai até terminar. Depois que terminar o salmo, aí Deus vai mostrar para nós o que Ele quer que nós faz. Tá bom? Então, saúdo de novo vocês com a santa paz de Deus, meus queridos amados irmãos. Que vocês fiquem com Deus, que vocês tenham uma ótima noite abençoada e até amanhã. Fique com Deus. Até amanhã.